Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A pequena cidade de Willow Creek, na Virgínia, era conhecida por sua tranquilidade. Os vizinhos acenavam uns para os outros das janelas, as crianças brincavam nas ruas e tudo parecia pacífico. Mas mesmo neste lugar tranquilo, algumas histórias do passado jamais desaparecem por completo. Numa casa com venezianas azuis desbotadas morava Evelyn Harper, uma mulher de 72 anos, pequena e de aparência frágil. Seu andar era lento, marcado pela idade, e seu rosto ostentava as rugas de muitos anos. Os vizinhos a conheciam como uma senhora gentil e amigável. Ela distribuía biscoitos para as crianças da vizinhança, alimentava os pássaros em seu jardim e sempre cumprimentava os vizinhos com um sorriso. Para eles, Evelyn era inofensiva, quase invisível. Mas Evelyn guardava um segredo que ninguém poderia imaginar. Em sua juventude, ela fora uma das atiradoras de elite mais temidas do exército dos Estados Unidos. Suas missões secretas e perigosas a levaram ao redor do mundo, do Afeganistão às áreas mais perigosas do Oriente Médio. Cada tiro disparado por ela salvou vidas e mudou o rumo de inúmeras operações. Seu nome naquela época era temido nos círculos militares, mas agora não passava de uma lembrança, esquecida por todos. Naquela manhã, Evelyn saiu de casa para ir ao supermercado. Ela usava seu habitual chapéu de palha, um cardigã bege e carregava uma pequena bengala. No estacionamento, um grupo de jovens barulhentos, agitados e arrogantes a notou. Eles a ridicularizaram abertamente, sussurrando insultos e abafando o riso. Olha só para ela, deve ter uns 100 anos. Zombou um deles, Kyle, lançando um olhar de deboche para os amigos. Deveríamos mostrar a ele quem manda aqui, acrescentou Derek com um sorriso cruel nos lábios. Evelyn os observava em silêncio. Um sorriso sereno brincava em seus lábios, mas por trás de seus olhos geralmente gentis brilhava um brilho gélido. O brilho de uma mulher que encarara a morte e que jamais se deixará subestimar. Suas mãos tremiam levemente, mas não de medo. Não, cada músculo de seu corpo estava tenso, pronto, como nos tempos em que cada movimento podia ser uma questão de vida ou morte. Os jovens, cheios de autoconfiança, não perceberam que haviam acabado de despertar um instinto mortal que permanecerá adormecido por décadas. E o que se seguiu lhes ensinaria uma lição que jamais esqueceriam. O sol da manhã banhava o estacionamento do supermercado com uma luz dourada. Evelyn Harper caminhava lentamente, observando cada detalhe ao seu redor. Os carros estacionados, os transeuntes e principalmente, o grupo de jovens que zombavam dela. Ei, vovó! Vai deixar a gente te atropelar? Kylie gritou com uma risada zombeteira. Ou você vai nos contar histórias da sua avó? Acrescentou Derek batendo levemente no capô de um carro enquanto ria. Os outros jovens riram baixinho, convencidos de que sua intimidação funcionaria. Evelyn parou a poucos metros deles, colocou sua bengala no chão e com voz suave porém firme disse: Vocês estão se divertindo muito, meninos? Eles caíram na gargalhada. O que ela vai fazer? Escrever uma carta para nós, zombou Kylie dando um passo ameaçador para a frente. Evelyn então tirou um pequeno caderno da bolsa. Os jovens não resistiram à tentação de se inclinar para olhar. O caderno parecia comum, mas Evelyn o usava para observar e analisar a postura de cada pessoa, a maneira como se moviam, a distância entre elas. Cada detalhe era registrado mentalmente, como uma pintura que ela preparava para uma foto decisiva. Vocês acham que eu sou fraca, ela murmurou mais para si mesma do que para eles. Então ela se virou e caminhou em direção ao carro. Seus movimentos eram lentos e deliberados, mas cada passo era preciso e calculado. Ela abriu o porta-malas e tirou uma pequena pasta preta leve, porém resistente. Os jovens intrigados pararam, mas ainda assim riram, pensando que ela carregava algum apetrecho ou uma arma de brinquedo. Evelyn colocou o estojo sobre o capô, abriu-o e retirou um rifle de precisão ultraleve, desmontando-o cuidadosamente. Suas mãos tremiam levemente de excitação, mas seus movimentos permaneceram precisos e metódicos. Em poucos segundos, o rifle estava perfeitamente montado, pronto para disparar. Aconselho você a pensar antes de julgar alguém, disse ela calmamente, enquanto seus olhos cinzentos e gélidos fixavam-se na velha placa de madeira a 200 metros de distância. Ela mirou, controlou a respiração e puxou o gatilho suavemente. O disparo ecoou pelo estacionamento. A placa explodiu quase no centro, lançando estilhaços de madeira em todas as direções. Os jovens congelaram, boquiabertos, sem conseguir acreditar no que acabavam de ver. Evelyn guardou o rifle e a pasta, pegando a bengala e a bolsa como se nada tivesse acontecido.
Então, lançou-lhes um último olhar, uma mistura de gentileza e ameaça silenciosa. Da próxima vez, pense antes de subestimar alguém. Kylie e Derek ainda estavam paralisados, sua arrogância varrida pela verdade implacável. Eles acabavam de enfrentar um atirador lendário, e sua zombaria quase lhes custou caro. Evelyn, por sua vez, retomou sua jornada em direção ao supermercado, seu passo lento, porém firme, deixando para trás um silêncio carregado de respeito e temor. O silêncio no estacionamento era pesado, quase palpável. Kylie e Derek ainda não tinham encontrado as palavras certas. Os outros jovens olhavam para Evelyn com uma mistura de medo e admiração, mas a humilhação ardia em meio ao orgulho equivocado deles. Não é o possível, Derek gaguejou com as mãos tremendo. Kylie, mais arrogante mas visivelmente abalado, murmurou. Você acha que ela fez isso, assim, do nada? Evelyn pousou calmamente a mão na bengala e virou-se para eles. Seu olhar, embora tranquilo, pesava como uma espada invisível. Eu já te mostrei o que você nunca deve despertar em alguém. Quer continuar aprendendo a lição? Apesar do medo, os jovens não conseguiram evitar uma provocação constrangedora. Ah, qual é, vovó? Você ainda nem começou de verdade. Kylie zombou, tentando esconder o medo. Evelyn não disse nada. Caminhou lentamente até seu carro, abriu sua pasta novamente e retirou um kit de tiro completo, mira telescópica, munição e rifle de precisão. Cada movimento era preciso, quase artístico, como se estivesse executando uma dança silenciosa. Os jovens recuaram instintivamente, mas permaneceram fascinados. Observem com atenção, meninos, isto é disciplina, calma e precisão, disse ela em voz suave, mas firme. Ela se posicionou em um pequeno promontório ligeiramente elevado, ajustou seu rifle e mirou em um objeto distante, uma placa de metal antiga pendurada em uma árvore, a mais de 250 metros de distância. O vento soprava levemente, mas Evelyn calculava cada fator com uma velocidade incrível. Um estrondo ecoou. A placa tremeu e uma parte dela desabou, bem no centro do alvo. Os jovens congelaram, boquiabertos, sem conseguir respirar direito. Seus assobios desapareceram, substituídos por puro espanto. É isso que acontece quando você subestima alguém, disse Evelyn, guardando o rifle. A força nem sempre é o que você vê. Às vezes ela é silenciosa, precisa e mortal. Kylie caiu de joelhos com a cabeça baixa. Derek, por sua vez, não conseguiu dizer uma palavra. Evelyn levantou-se lentamente, pegou sua bengala e deu um passo em direção a eles. Lembre-se, respeito se conquista. E cautela salva vidas. Então, sem dizer mais nada, ela deu meia volta e seguiu em direção ao mercado, deixando para trás uma mistura de medo, admiração e humilhação. Os jovens permaneceram ali com os olhos fixos em sua figura que desaparecia, finalmente compreendendo que haviam acabado de se deparar com uma lenda viva, escondida sob a aparência de uma senhora idosa aparentemente frágil. Essa lição ficaria gravada em suas memórias para sempre. No dia seguinte, o estacionamento do supermercado estava estranhamente silencioso. Os moradores locais tinham ouvido falar da manifestação do dia anterior e cochichavam entre si, fascinados pela história de uma senhora idosa capaz de tamanha precisão. Kylie e Derek, porém, não tinham dormido. A humilhação e o medo do que haviam enfrentado os consumiam por dentro. Decididos a recuperar o mínimo de orgulho, resolveram provocar Evelyn mais uma vez, pensando que ela não conseguiria impressioná-los duas vezes. Eles chegaram ao estacionamento rindo nervosamente e começaram a atirar pedrinhas ao redor do carro de Evelyn, na esperança de chamar sua atenção. Então, vovó, pronta para uma segunda rodada, disse Kylie tentando parecer confiante. Evelyn saiu lentamente do supermercado, ainda carregando sua sacola e sua bengala. Sua expressão era calma, mas seus olhos cinzentos estavam duros, implacáveis. Você realmente acha que a primeira aula foi suficiente para você? Perguntou ela com uma voz suave, porém gélida. Os jovens trocaram olhares incertos. Antes que pudessem reagir, Evelyn discretamente tirou uma pequena caixa preta da bolsa. Os rapazes não perceberam que ela continha um conjunto de munição especial e projéteis de precisão que ela usava para treinamento. Ela caminhou lentamente em direção a uma parede a alguns metros de distância, depois se abaixou para pegar um pedaço de metal, que colocou sobre um alvo distante. Os jovens a encaravam fascinados e aterrorizados ao mesmo tempo. Com um movimento fluido e preciso, Evelyn ajustou o rifle e disparou novamente. O projétil atingiu o alvo com precisão cirúrgica, criando um buraco perfeitamente circular, quase artístico. Um silêncio sepulcral pairou sobre o estacionamento. Kylie recuou, tremendo. Espere, foi intencional, ele murmurou.
Evelyn caminhou calmamente em direção a eles com a bengala na mão e colocou uma mão firme no ombro de Kyle. Vejam bem, rapazes, a verdadeira força não se mede pelo tamanho ou pela agressividade. Ela se mede pela disciplina, paciência e autocontrole. Derek, sem conseguir falar, baixou a cabeça. Evelyn sorriu levemente, mas seu olhar era sério. A mensagem era clara. Aqueles jovens haviam subestimado alguém que dedicara a vida à precisão e ao controle. Antes de voltar para o carro, Evelyn acrescentou: e lembre-se, subestimar alguém como eu pode ser perigoso. Os jovens ficaram ali parados, atônitos e em silêncio, finalmente percebendo que sob as feições de uma senhora idosa aparentemente frágil se escondia uma lenda viva, uma atiradora de elite que nunca fazia piadas. Evelyn, por sua vez, afastou-se em direção ao supermercado com passos lentos, porém firmes, deixando para trás uma mistura de respeito e medo duradouro nos corações daqueles que ousaram desafiá-la. Os dias que se seguiram foram estranhamente tranquilos em Willow Creek. Os moradores falavam em voz baixa sobre a velha senhora que impressionara a todos no estacionamento, e os murmúrios logo se transformaram em admiração. Evelyn Harper, a gentil senhora do bairro, havia se tornado uma lenda local. Kyle e Derek, humilhados, mas profundamente afetados pelos acontecimentos, decidiram pedir desculpas. Foram bater à porta de Evelyn, hesitantes, com a garganta apertada de medo e respeito. Senhora Harper, nós queremos pedir desculpas pelo que aconteceu ontem, por tudo o que dissemos, Kyle gaguejou, sem conseguir encará-la. Evelyn os observava com calma. Seu rosto permanecia sereno, mas seus olhos revelavam a gravidade de sua mensagem. A lição havia sido dura, mas ela não era movida por vingança. Não espero que você entenda imediatamente, respondeu ela gentilmente. Mas lembre-se disto: força, coragem e respeito não se conquistam com zombaria ou arrogância. Você precisa aprender a ponderar suas ações e a respeitar aqueles que têm experiência. Os garotos assentiram, finalmente compreendendo que haviam acabado de conhecer alguém capaz de feitos que nem mesmo os mais jovens e fortes conseguiriam realizar. Não se tratava apenas de pontaria, era uma lição de humildade, paciência e respeito. Na vizinhança, os rumores sobre Evelyn se tornaram lendários. Crianças vinham cumprimentá-la, adultos sorriam para ela com um respeito recém-descoberto, e até Kyle e Derek começaram a ajudá-la em seu jardim, redimindo-se simbolicamente por sua arrogância passada. Evelyn os recebia com um sorriso, mas seus olhos permaneciam vigilantes, um lembrete sutil de que o passado de uma atiradora de elite nunca desaparece completamente. Assim, a velha senhora, que antes era invisível na comunidade, emergiu como um símbolo de disciplina, coragem e respeito. Aqueles que a ridicularizavam compreenderam que por trás das aparências mais frágeis pode residir uma força inabalável, pronta para lembrar a todos que o verdadeiro poder nem sempre é visível à primeira vista. Evelyn retomou sua rotina diária, alimentando seus pássaros e cuidando de seu jardim, mas desta vez com toda a vizinhança observando-a com admiração e gratidão. A lenda da velha atiradora ficaria para sempre gravada na história de Willow Creek.